Eu quero ler aqui em Juízes, capítulo 6. Eu quero falar sobre Gideão. Diga, Gideão. E essa palavra sobre Gideão, irmão, vai ser diferente um pouco das que eu tenho falado, porque eu já preguei em Juízes 6, já falei de Gideão algumas vezes, mas Deus está me direcionando para outro nível de mensagem quando a gente fala de Gideão. Juízes 6 diz assim, versículo 1: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos, prevalecendo o poder dos medianitas contra Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os medianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra ele se acampavam e destruiu o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Subiam com o seu rebanho e tendas, como enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles e nem os seus camelos entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos medianitas, que os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos medianitas, enviou-lhe o Senhor um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os quantos vos oprimiam, e eu os expulsei de diante de vós e vos dei a terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, e não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não deste ouvido à minha voz. Amém? Só que essa palavra aqui, para a gente meditar. Eu já preguei aqui várias vezes sobre Gideão. Lembra de Gideão? Aquele cara que venceu os medianitas com 300 homens só. Antigamente, quando ele conseguiu uma turma de guerreiro de 32 mil pessoas. Só que essas 32 mil pessoas, Deus mandou, aliás, dessas 32 mil pessoas, 22 mil Deus mandou embora, porque Deus falou: quem é covarde pode ir embora. E 22 mil pessoas foram embora, ficou 10 mil. Dos 10 mil, Deus também fez uma outra seleção e só ficou 300. Então Gideão foi o homem que guerreou contra os medianitas com apenas 300 homens. Deus deu vitória. Mas eu não quero falar sobre o final da batalha. Eu quero falar como que Gideão estava se sentindo antes dele ser esse grande guerreiro. O que eu quero dizer para você, irmão,
Você pode ser um grande guerreiro, uma grande mulher, um grande homem, um grande jovem na presença de Deus. O que a Bíblia diz? Os filhos de Israel estavam fazendo o que era mal a quê? Aos olhos de quem? Do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por quantos anos? 7 anos. O Senhor, por eles estarem fazendo o que era mal aos olhos de Deus, Deus mesmo os entregou na mão dos medianitas. E aí, eles começaram a sofrer. Por quê? O que eles semeavam, os medianitas iam lá e saqueavam. O que eles plantavam e colhiam, os medianitas iam lá e pegavam tudo. E a Bíblia diz, eram tantos medianitas, que era como gafanhotos. Era gente que não acabava mais, irmão. Era uma quantidade de pessoas muito grande. E aí, Gideão estava oprimido, estava angustiado, estava amargurado de tanto sofrimento, de tanta luta que ele estava vivendo. Ele chegava ao ponto de pegar as suas plantações, as suas colheitas, e esconder tudo em cavernas. Mas mesmo assim os medianitas descobriam, ia lá, roubava tudo. Um dia Gideão estava malhando trigo no lagar. Você sabe que trigo não se malha no lagar. Lagar é lugar de pisar uva, de fazer vinho, e não lugar de trigo. Mas Gideão, para disfarçar, para como quem diz assim, eu vou ficar aqui aqui malhando trigo no lagar, para eles não pensar que é uva, que é vinho, porque senão eles vão vir aqui e vão roubar nosso vinho todo. Então eu vou malhar o trigo aqui no lagar, porque de repente eles pensam que é uva, mas é trigo. Ele estava ali, sofrendo, angustiado. Aí, por que ele estava assim? Porque Deus permitiu. Porque eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Você sabe quem são os medianitas? Medianitas vem de Midian. E Midian é um dos filhos de Abraão com Quetura. Você sabia que Abraão teve outra esposa e teve outros filhos? Você vai ver isso lá em Gênesis 25, versículo de número 2. Abraão, ele teve um filho com Quetura, outros filhos. Esse versículo fala de vários filhos dele, mas fala de Midian. Esse filho de Abraão cresceu tanto, o número de descendentes de Midian cresceu tanto, que ficaram oprimindo os filhos de Israel, que eram os descendentes de Isaac. Entendeu? E a bênção de Deus estava com os descendentes de Isaac, porque era o filho da promessa que Deus havia prometido a Abraão com Sara. E Midian, os medianitas, não queriam a prosperidade dos filhos de Israel. E eles lutavam o tempo todo contra os filhos de Israel. E como se não bastasse, ainda eles tinham que lutar ainda
contra os amalequitas. Tinha os medianitas e ainda tinha os amalequitas. Você sabe de onde vêm os amalequitas? Vem de Amaleque, que são descendentes de Saul, que era o filho de Jacó. O Saul era filho de Jacó, não, filho de Isaac. Quer dizer, é o irmão de Jacó, o filho de Isaac, irmão de Jacó. Então os amalequitas, em Gênesis 32, versículo 12, diz que os amalequitas eram filhos de Esaú. E você sabe que desde o ventre o Esaú detestava o irmão. E eles brigaram o tempo todo. Inclusive o Esaú nasceu com a mão agarrada no calcanhar de Jacó. E quando eles cresceram rival um do outro. E viveram de mal durante muito tempo. E agora, os amalequitas, que é descendente de Esaú, eles viviam perturbando o povo de Israel. Você está entendendo a mensagem? É só para você entender aqui o fim da meada. Ainda, como se não bastasse, ainda tinha os amorreus. Quem são os amorreus, irmão? Os amorreus é um povo que descenderam de um dos filhos de Noé, filho de Cã, ou de Canaã. Em Gênesis 10, versículo 16, Canaã. Aí vem aquela história toda, Gênesis 10, 16. Mas o que eu quero dizer, eu não quero dar estudo bíblico para você aqui hoje, eu quero só mostrar para você que por trás de uma situação que a gente vive hoje, tem uma história do passado. Por que Gideão estava moribundo, deprimido, amargurado, desgostoso, chorando, sem expectativa de vida? Porque quando o Senhor chama Gideão no capítulo 6, versículo 11 de Juízes, olha o que a Bíblia diz, capítulo 6, versículo 11 de Juízes. O anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Zirita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os esconder dos medianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Diga, varão valoroso. O homem estava deprimido, o homem estava angustiado, o homem estava derrotado. E o Senhor o chamou de quê? Varão valoroso. Em outra Bíblia é homem valente, em outra versão. Deus é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valoroso. Ele deve ter olhado para trás assim. Quem, eu? É você mesmo, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele olhou de novo. Quem, eu? Porque o homem deprimido, o homem amargurado, o homem angustiado, ele não se sente, ele se sente um nada. Ele se sente um zero à esquerda. Ele não tem expectativa de nada. Era o que ele estava vivendo, sem expectativa. É o que ele estava vivendo. Ele não tinha expectativa de um futuro. Ele estava vivendo um futuro, inclusive pensando num passado cruel que a família dele teve.
Quem? O Senhor? Eu que sou valoroso? Que isso? Quem sou eu para ser valoroso? Eu acho que tem muita gente, irmão. As pessoas deveriam não se orgulhar demais, mas também não se depreciar também demais. Porque tem gente que se deprecia demais. Tem gente que a gente vai dizer para ele assim: irmão, você é uma bênção na mão do Senhor, Deus quer te usar. Ele diz: eu? Quem sou eu, pastor? Eu não sou nada disso não. Eu não sou nada disso não. Quer dizer, a pessoa vive se depreciando. Ele vive achando que Deus não tem nada com ele. Ele vive achando que Deus não tem uma obra na vida dele. Tem na vida de todo mundo, mas não tem na vida dele. Quem está entendendo? Diga amém. Sabe o que Deus está dizendo aqui, meu irmão? Pare de se depreciar. E acredite que você sim é um homem valoroso, uma mulher valorosa, e que Deus vai usar muito você, se você entender que Deus está te chamando para uma obra tremenda. Glória a Deus por isso. A hora que você entender que Deus quer te usar, a hora que você entender que você vai ser um canhão, um dinamite, um explosivo na mão de Deus, nada vai te parar mais, amém? Mas o grande problema das pessoas é achar: quem sou eu? Aí ele diz assim: eu sou valoroso? O meu milheiro, deixa eu explicar aqui para o Senhor. Senhor, o meu milheiro é o menor de Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou valoroso? E além do mais, os amalequitas, os medianitas vivem nos aprisionando, vivem nos atormentando. Eu sou valoroso? E o Senhor continua a insistir com ele: você é um varão valoroso. O que eu vejo nessa palavra? Eu vejo que Deus está sempre querendo nos botar em cima. Deus sempre está querendo nos animar. Deus sempre está querendo dizer que nós podemos sim, que nós podemos vencer a dificuldade sim, que nós podemos vencer as lutas sim. Deus sempre está querendo nos animar, irmão. Mas tem gente que ele já paga para achar que ele não vale nada. Também aquele também que acha sempre que é tudo, também esse também não está com nada. Tem aquele também que diz assim: não, eu sou a pessoa, eu sou tal. Também é complicado também, não é? Aquela pessoa que só vive dizendo que não tem ninguém melhor do que ele, que todo mundo perto dele não é ralé, não vale nada. Esse é perigoso, hein? Isso é perigoso. Mas também aquele também que só vive dizendo que ele também não é nada, esse também é perigoso. É perigoso com ele mesmo. Eu quero te dizer o seguinte: Deus falou para ele: eu quero te usar. Eu quero que você derrote os medianitas como se fosse um homem só. E ele disse: eu? É você mesmo. Eu quero te usar. Aí diz a Bíblia no versículo de número 13. Diz a Bíblia: Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, meu Deus, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos entregou, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu? Quer dizer, a gente tem que confiar no que Deus falou. Nós temos que confiar no que Deus disse.
grande problema é que tem gente, irmão, que está há anos na igreja, mas ele não está sendo usado por Deus, até porque ele sempre se acha um ninguém. Mas sabe o que eu vejo que estava acontecendo com Gideão? Ele estava amargurado. É isso que eu quero falar. Eu cheguei até aqui para falar de uma doença, de um problema que atinge uma grande parte do ser humano hoje, e já atingia já há muitos anos atrás, e hoje está atingindo muita gente, que é a angústia. A angústia, ou a amargura, melhor dizendo, é uma das mais comuns enfermidades que ataca a alma. E a pessoa angustiada, ele se tranca, ele se fecha, ele não está aí para ninguém, ele se deprecia, ele se coloca como nada. Ele, na verdade, ele é uma pessoa que, na verdade, está sendo atingido pela essa amargura. E a amargura, ela não escolhe idade, ela não escolhe sexo, ela não escolhe condições sociais e nem cor da pele. Ela atinge qualquer pessoa que dá lugar para ela. Ela também não escolhe diferentes pessoas de diferentes religiões. Muita gente da igreja, muita gente que serve ao Senhor, hoje estão sofrendo de amargura. E eu quero te mostrar que a amargura é uma doença tão terrível que eu acho, não tenho certeza, que Gideão estava sofrendo dessa doença. Amargurado, se depreciando, dizendo que não era ninguém, dizendo que não podia, dizendo que não conseguia. Ele fez vários testes com Deus, ele fez vários testes com o Senhor. Ele falou: ah, Senhor, o meu milheiro é o menor, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu fiquei ouvindo as histórias de que o Senhor livrou o povo do Egito, mas agora o Senhor os entregou na mão dos medianitas. Ah, Senhor, isso é um problema para a minha vida. E ficou chorando o tempo todo. Você sabe quem traz amargura no coração das pessoas? Outras pessoas. Ninguém fica amargurado sozinho. Amargura é uma semente que alguém lança. A Bíblia diz que Ana estava amargurada de alma. Por quê? Porque ela tinha uma rival. Qual o nome dela? Penina. Ela estava amargurada. Por que ela estava amargurada? Era só porque ela não tinha filho? Ela estava amargurada porque a outra jogava um veneno. Porque a outra dizia e caçoava dela. Ela ficava amargurada porque ela vivia sendo atormentada por Penina. Quando a pessoa é curada da amargura, irmão, não tem Penina que nos tire do sério. Quando Deus nos cura da amargura, não tem medianita, malequita, não tem nada, não tem medianita, amorreus, que nos vai tirar do sério. Mas tem gente que só vive saindo do sério. Por que você, irmão, saiu do sério? Por que você está amargurado? Por causa de fulano. Por que você está chateado? Por causa de Bertano. Por que você está assim? Por causa de Ciclano. Esse negócio de Ciclano, Bertano, né? Essa coisa. Então, por que você está sofrendo? Por causa de não sei quem.
a gente nunca quer admitir que, na verdade, nós é que precisamos de ser curado da amargura e não dar trela para ninguém tirar a nossa vida do altar de Deus. Mas tem gente que deixa qualquer pessoa, porque às vezes não é nem o diabo, mas é pessoa que te tira do sério e te bota amargurado para baixo. Olha o que diz o livro de Hebreus. Vamos dar uma viajada agora. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. Vem comigo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o perigo da amargura. Gideão estava amargurado, sofrendo, sem coragem para nada. Mas a Bíblia diz no versículo de número 14 do capítulo 12 de Hebreus: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você deve seguir a paz com todos, ou seja, não deixe que nada roube a tua paz. Não deixe que ninguém, nada e ninguém roube a tua paz. O que está vendo, irmão? Saí do sério, perdi a paz. Por causa de quê? Por causa de fulano. Eu já decidi na minha vida há muitos anos atrás: ninguém vai tirar a minha paz. Amém, irmão? Ninguém vai tirar a minha paz. E ainda diz o versículo de número 15 ainda. Preste bem atenção nisso. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça, de Deus. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Então o que a Bíblia fala? Você tem que tomar o cuidado de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Eu estava eu quis até pesquisar, mas eu não consegui. Mas veio na minha mente assim, eu não sei se eu vou estar certo nisso. Eu estava pensando, o que seria uma raiz de amargura? O que significa uma raiz de amargura? Vamos dizer que nós somos uma árvore e estamos crescendo. E toda árvore tem uma raiz. Amém? O certo da raiz é o quê? O certo da raiz é que ela nasça para baixo e ela firme a árvore. E também essa raiz também ela tem a função de ir lá debaixo da terra buscar o quê? Alimento, água, para nutrir aquela árvore. Ela tem duas funções, ou mais, sei lá. Duas delas uma é segurar a árvore, e a outra buscar alimento no solo para ela viver. Mas você sabe que numa árvore, num pé de manga ou de jaca, eu já vi.
outras árvores, outras raízes, fazendo morada nela? Já viu? A gente chama isso de quê? Tem um nome aí. Erva de passarinho. São raízes que penetram e usa a vitamina daquela árvore que foi lá embaixo buscar alimento. Aquela árvore de passarinho ou qualquer outro cipó, qualquer outra coisa, vive em função do outro. É ou não é? Aquela árvore que está ali não faz parte da mesma raiz, não faz parte do mesmo tronco. Ela morou ali, ficou alojado. E você sabe que tem algum tipo de planta, de árvore, que ela começa a ter problema no crescimento e tem problema nos frutos por causa daquele tipo de raiz que está agarrado nela. É ou não é, irmão? Você pensa assim, ué, a manga, essa mangueira esse ano não deu fruto, por causa de quê? Porque tem uma raiz agarrada nela que não é dela. É ou não é? Ué, o pé de jaca não deu jaca esse ano, por causa de quê? Porque tem uma raiz, um cipó, um negócio agarrado nela aqui, que não é dela, e está roubando a energia dela, está tirando a força dela. Entendeu? O que acontece conosco quando nós deixamos raiz de amargura brotar em nós? Essa raiz de amargura rouba a nossa energia. Essa raiz de amargura rouba a nossa força. Essa raiz de amargura rouba a nossa fé. Essa raiz de amargura rouba a nossa vivacidade, a nossa esperança, e deixa a gente infrutífero. Por isso o escritor aos Hebreus diz: não deixe que nenhuma raiz de amargura brote em você. Toda vez que uma raiz de amargura querer brotar em você, você tem que tira a raiz de amargura de você, porque ela vai impedir o teu crescimento, ela vai impedir os teus frutos, ela vai impedir a tua vida, irmão. Você que vai lá na presença de Deus com a sua raiz buscar alimento, vem uma raiz de amargura e rouba isso de você, e você fica deprimido, e você fica angustiado, e você fica sem força para viver, para servir a Deus, para acreditar que Deus tem uma obra na tua vida, porque a raiz de amargura brotou e fez morada em você. Quantos têm deixado a raiz de amargura brotar? Quantos têm deixado a raiz de amargura viver em você? E ela está toda bonita lá, a raiz de amargura. Já viu como é que é? A erva de passarinho, ou aquelas, fica lá, toda verdinha. Mas ela está tirando força da onde? Daquela árvore. Ela está tirando a vitamina daquela árvore. Se deixar ficar aquela raiz aglomerando, daqui a pouco ela vai roubando a força todinha da árvore, e daqui a pouco a árvore vai murchando, e as folhas vão ficando secas, e vai caindo tudo, e não dá mais fruto, e não consegue mais vingar, porque a raiz de amargura vai brotando e vai roubando a energia daquela árvore toda. Assim são aqueles que vivem amargurado o tempo todo e não consegue tirar a raiz dele. Paulo diz, eu sempre falo que é Paulo que escreveu Hebreus, porque eu acredito que foi: segui a paz com todos. Não permita que ninguém tire a tua paz. Se tiver de falar com alguém, fale. Mas pastor, fulano me ofendeu muito, me fez muito mal. Tira a amargura do teu coração, irmão. Se tiver de falar, fale. Amém? Não deixe a raiz de amargura tomar conta de você. Tenha paz com todos. Tenha santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15:
Tende cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, porque raiz de amargura não faz parte do nosso corpo, amargura não faz parte da nossa vida, amargura não faz parte de nós. Ela é uma intruja que vem brotando, ela vem sendo semeada. Porque você sabe como é que as raízes nascem nas árvores, né? Aquela árvore que não aquele erva de passarinho, ou outros cipós que nasce ali no tronco da árvore, ou lá em cima. Como é que ela vem? Fala para mim, você que é inteligente. Pastor Altair tem uma fazenda, ele sabe. Brincadeira, é um sítiozinho que ele tem. Então, passarinho. O passarinho vai lá, pega uma semente lá não sei da onde e vem e bota na árvore. Aquela sementinha ali começa a entranhar pelo meio dos galhos ali e do tronco. Daqui a pouco começa a nascer. Por causa da chuva e também a energia que é sugada do solo. Tudo que aquela erva, tudo que aquela raiz precisa é o que a árvore tem. Entendeu isso? Tudo que a amargura precisa é o que você tem. A amargura, raiz de amargura, não nasce de você, ela é trazida por alguém. Raiz de amargura você não nasceu com ela. Você aprende a ter. Todo ser humano nasce bom. Irmão, todo ser humano nasce perfeito, bom. Você olha para um neném, para um bebê. Aquele bebê, aquele neném é lindo. E nasceu perfeito. Ele não tem maldade. Ele não tem preconceito. Ele não tem ódio. Ele não tem nada no coração dele. Ele é puro. Mas o tempo vai passando. A idade vai chegando. Ele vai aprendendo a odiar ou amar. Ele vai aprendendo a fazer distinção de pessoas. Ele vai aprendendo a ser mal, a ser ruim, ou ser muito bom, dependendo da maneira que ele foi ensinado. Ninguém nasce ruim. A pessoa aprende a ser ruim. Todos nascem perfeitos. Porque amargura não é algo que nasce com a pessoa. Amargura é algo que é brotado na pessoa, que é lançado na pessoa. Depende muito da convivência da casa, da criação dele. Depende muito da condição de vida que ele viveu. Ele vai crescendo uma pessoa amarga, rancorosa, enjoada, chata, rebelde, insuportável. O tanto ao fato das pessoas querer distância dele, porque ele está cheio de amargura. Era o caso de Gideão. Gideão estava tão para baixo que ele estava amargo, ele estava ruim. Mas Deus falou: eu vou recuperar você, Gideão. Eu vou fazer de você um grande homem. Você é um varão valoroso, cara. Você é um varão valoroso, eu confio em você. Ainda sai coisa boa de você. Porque você não foi criado com essa amargura. Ninguém te fez assim. Foi os problemas, a dificuldade que você enfrentou. O que eu quero dizer hoje, irmão? Seja um Gideão da conquista. Seja um Gideão abençoado. Seja um Gideão curado. Um Gideão vencedor.
e não deixe que nenhuma raiz de amargura brote em você. Hoje é dia de a gente se desfazer disso, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Hoje é o dia de nós nos desfazermos de toda raiz